Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Jefferson Piscin e vamos dar continuidade às nossas aulas com o conteúdo de evaporação. O que nós vamos ver um pouquinho nessas aulas sobre evaporação como uma operação unitária são uma breve introdução, alguns exemplos de aplicação, os equipamentos e sua classificação, propriedades importantes relacionadas principalmente ao balanço de massa e energia e a análise de troca térmica desses sistemas, a aplicação de sistemas de evaporação em múltiplos estágios e os fundamentos desses sistemas, alguns sistemas para recomprimir vapor, sistemas de vácuo e alguns exemplos a respeito da disciplina. Então, para iniciar a conversa sobre evaporação, nós inicialmente temos que pensar um pouquinho sobre a evaporação como uma operação unitária e não como um fenômeno físico-químico, certo? Como um fenômeno similar à vaporização, né? Que são sinônimos. Então, nós temos que ver esse conceito como uma operação unitária. Para isso, nós vamos fazer uma distinção dessa operação unitária com as operações de secagem e destilação. Provavelmente vocês não tenham visto ainda essas operações até o presente momento, porém, algumas coisas são relativamente dedutíveis. Por exemplo, quando a gente fala em fase leve e fase pesada, ou produto de topo e produto de fundo. Então, quando nós falamos em fase leve, nós estamos falando no quê? No componente com menor ponto de ebulição, né? Ou maior volatilidade. Quando nós falamos em fase pesada ou produto de fundo, nós estamos falando do componente com maior ponto de ebulição ou menor volatilidade. Tá? Então, nesse caso, a gente começa por algumas coisas que são relativamente simples para vocês entenderem. Então, secagem, né? Quando a gente pensa aqui em secagem, né? E pensa, o que é um produto da secagem? O produto de uma secagem normalmente é o quê? É um sólido, certo? E esse sólido, né? Ele representa a fase mais pesada, porque o sólido possui ponto de ebulição maior do que o quê? Do que o solvente que estava junto com ele. E esse solvente, então, representa a minha fase leve. Quando eu tiro o solvente da minha fase pesada, executando a operação de secagem, executando o processo de secagem, eu formo uma fase de topo, né? Ou seja, um produto mais leve, né, com menor temperatura de ebulição, que é na forma de vapor. E esse produto mais leve, na forma de vapor, ele é puro, relativamente puro, ok? Muito bem, então essa é a primeira distinção que a gente tem em relação a essas operações. Então, na destilação eu tenho uma mistura, né, normalmente de dois líquidos, ou eles estão na fase líquida, né, onde eu tenho, na fase pesada de fundo, eu tenho um líquido, e na fase leve de topo eu também tenho um vapor, tá? Então, eu também vou ter líquido e vapor. Só que qual é a diferença da destilação? Tá? Por questões de equilíbrio, tanto a fase pesada quanto a fase leve, eles vão ser uma mistura dos componentes. Mistura, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Uma mistura. Por que isso? Porque como os componentes que normalmente se trabalha na destilação, eles têm pontos de ebulição não tão distintos, ou seja, eles têm coeficientes de volatilidade, coeficientes de fugacidade relativamente próximos, certo?
Então, parte do componente mais pesado vai estar na fase de vapor, enquanto que parte do componente mais leve normalmente também vai estar no fundo da coluna. Tá? É claro que a fase vapor aqui eu vou estar bem mais rico no componente, vai estar bem mais enriquecida no componente mais leve, né, no componente mais volátil, enquanto que a fase de líquido, a fase pesada, no fundo, vai estar mais rico no componente menos volátil. Se nós pegar aí um exemplo, né, destilação de bebidas alcoólicas, né? Então, o que a gente tem lá no topo? O vapor destilado, né? 30, 40% de álcool, de etanol, e no fundo nós vamos ter o que é chamado de vinhaça, vinhoto, enfim, depende da região, né? Onde espera não ter etanol ou uma concentração muito baixa de etanol. Tá? E agora vem a grande diferença da evaporação. Então, a evaporação como um fenômeno, ela está envolvida nesses dois processos, ou a vaporização como um fenômeno, né? Que aqui tem uma certa similaridade, uma certa semelhança de termos. Tá? Mas como operação, tá? A evaporação ela se caracteriza por quê? Tá? Por ter uma fase de vapor no topo, relativamente puro no componente mais volátil, né? Então aqui também era puro, né? No componente mais volátil, no solvente, tá? E no fundo eu ter uma fase de líquido, porém agora concentrado. Tá? Então aqui normalmente eu tenho sólidos suspensos, tá? Suspensos num líquido relativamente concentrado. Tá? Então vejam aqui, ó. Enquanto que na secagem eu tenho um sólido no estado físico da matéria como definida, né? Na destilação eu tenho uma mistura de vapor e de líquido, sendo que o vapor, né, ele é rico no componente mais volátil, enquanto que o líquido ele é pobre no componente mais volátil. E na evaporação eu vou ter um vapor na fase de topo, né, relativamente puro no componente mais volátil e como produto sólidos concentrados em um soluto aqui, em um solvente aqui, tá? Então, aqui eu vou ter sólido, aqui eu vou ter vapor que vai ser condensado, então um líquido concentrado, né? E aqui também eu vou ter na fase de fundo um líquido concentrado em sólidos, tá bom? Então vamos ver um pouquinho como é que funciona esses processos, tá? Então, obviamente, é um método térmico de concentração, onde a concentração é dada aqui pela diferença no ponto de ebulição, tá? Então aqui nós temos uma representação, claro que é uma representação bem simples de um evaporador, depois vocês vão ver alguns vídeos desses equipamentos, tá? Então olhem só, aqui nós temos a alimentação, a carga, né? Então aqui o produto diluído, a alimentação, tá? Vou denotar aqui pela letra F para você já ir pegando essas siglas, tá? Então aqui eu tenho a alimentação, eu vou dar uma solução diluída, né? Essa solução diluída, ela troca calor aqui com um trocador de calor, normalmente um trocador de calor de feixes de tubos. Vocês vão ver depois como é que esse trocador de calor é colocado aqui dentro desse equipamento. Tá? Então, aqui dentro eu tenho vapor, tá? Aqui eu vou ter vapor em contato com vapor de caldeira, tá, pessoal? Em contato com um líquido que passa por aqui. Ao passar por aqui, o líquido evapora, tá? O líquido evapora, volta aqui para o topo, para a parte de separação, tá? Né? Então eu tenho aqui uma solução. Esse líquido então vai sair lá no topo, lá na corrente de vapor,
né? E aqui no fundo eu vou ter o que? Uma solução concentrada, tá? Então, basicamente, um processo muito simples, né, de ser observado. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos a respeito disso. Primeiro aqui nós temos uma produção, um sistema de produção de leite em pó, tá? Já, professor, mas leite em pó é secagem. Ok, mas antes de fazer a secagem do leite em pó, nós temos a etapa de concentração desse leite, para aí sim jogar no evaporador. E aqui do lado vocês têm o link para vocês olharem caso tiverem só como PDF na mão, tá? Esse vídeo é um pouquinho grande, então eu vou pegar algumas partes deles aqui, que são uma parte dele que são um pouco mais importantes, tá? Depois vocês podem olhar aí com calma na casa de vocês. Então aqui começa a etapa de concentração, onde nesse caso tem um processo por osmose, tá? Uma pré-concentração ainda por osmose. Então os módulos de filtração nessa parte aqui, tá, pessoal? E agora sim os evaporadores, então, tá? Os evaporadores eles são utilizados aí também na etapa de pré-concentração, tá? Para aumentar a eficiência depois lá na secagem, tá? Vindo então agora para a etapa de secagem. Tá bem? Então vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo, assim como outros que existem por aí, tá? O link está aqui para vocês, quem quiser acessar. Aí fica para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo posteriormente, tá? E aqui, pessoal, nós temos um sistema um pouquinho mais didático, tá? Do funcionamento desses equipamentos para evaporação de licor craft, ou seja, concentração de licor craft em plantas de papel e celulose, para depois usar isso em caldeiras de recuperação, tá? Como combustível de caldeira de recuperação. Então, essa é uma parte mais relacionada à engenharia química aí, em relação ao processo, tá? Os evaporadores pegam um subproduto do papel e celulose, concentram para jogar como combustível de caldeira de regeneração. Safely remove any volatile components and NCGs, or non-condensable gases, that are produced. Esse era um videozinho um pouco mais curto, tá? Mas tem outros vídeos aí que vocês vão ver durante a disciplina. Beleza? Então, pessoal, essa parte introdutória, um videozinho curto. É importante que vocês busquem outros exemplos e entendam um pouquinho mais sobre a operação de evaporação, sobre os conceitos iniciais da evaporação, da operação de evaporação. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.